Olá, sejam muito bem-vindos ao Filos Umbanda, o seu novo canal de despertar consciencial e intelectual dentro da proposta do ser espiritualista. Ser espiritualista, mas que com certeza encontra na Umbanda um caminho por onde consegue se conectar com a própria essência. Esse é o nosso primeiro programa e para mim estar falando um pouco para vocês é algo que eu me sinto muito grato, é uma oportunidade sensacional. É uma forma que eu encontrei de construir novas amizades, estreitar os nossos laços de ensinamentos e trocas. E por aqui, no YouTube, que eu sei que é mais acessado, também tem duas ferramentas que eu gosto muito. A primeira é o like e o dislike. Sim, eu disse like e dislike. Quando você gosta, você deixa o joinha. E se você não gostar, você pode deixar o dislike também. E a segunda é que você pode comentar. E se você pode comentar, eu posso responder. E na medida do possível, eu farei de tudo para que isso aconteça. Porque eu sei que a troca de ideias pode agregar muito a cada assunto trazido em questão. Então já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like ou no final, se não gostar, pode deixar o seu dislike. Compartilha, é importante. E esse aqui é o nosso cantinho, o nosso canal, por onde vamos viver Umbanda, falar de Umbanda e principalmente pensar e sentir Umbanda através da nossa visão pessoal sobre a nossa própria vida. É um caminho que tentaremos fazer para dentro. Ao invés de nos perder em julgamentos, pensamentos ou qualquer outro tipo de atividade tóxica dentro da religião. Para você que está chegando aqui, o meu nome é Samuel Correia. Esse é o Filos Umbanda e o tema de hoje é: os guias espirituais não julgam você. Roda a vinheta. Bom, gente, vamos lá. Os guias espirituais não julgam você. Primeiro, para começar a abrir a mente, vamos entender o que é o julgamento. Dentro da nossa concepção, o julgamento é um veredito. A forma que analisamos com consciência um determinado acontecimento, fato ou situação, onde encontramos uma forma de compreender um parecer sobre o que de fato acontece e como devemos proceder diante dos fatores da vida. Vou dar um exemplo. A sentença de um juiz passa pelo crivo do julgamento, certo? A nossa opinião passa pelo nosso próprio julgamento. Tudo que requer movimento, expansão ou mudança vai passar por um julgamento. E isso é inevitável, gente. Porque somos seres racionais. E porque também estamos bem atrelados e programados dentro de nossas éticas, né? Dentro da moral e de muitos outros fatores que geram. Esses fatores de fato geram o conceito sobre certo e errado sobre essa vida. Mas um fato pouco, assim, falado e que a gente não dá tanto ênfase, talvez porque fica confortável e aqui a gente não está trazendo um podcast para deixar você na zona de conforto. Aqui é o livre pensar, refletir, comentar, dar a sua opinião. Então, um fato bem curioso é que dentro do âmbito religioso, nós somos programados pela moral religiosa. E olha que eu vou me arriscar a dizer que a moral religiosa é um fardo bem pesado. E esse fardo ele é tão pesado que os criadores sempre acabam escorregando na casca da banana e deixando a desejar sobre o que pregam por aí. Esse tipo de fardo
que é o comportamento religioso, traz um jugo muito pesado para dentro da religião e para dentro da cabeça do religioso. E aí o que eram experiências místicas, que agregavam valores, acabam se tornando jugos pesados, acaba trazendo peso ou ainda crises existenciais. Eu já atendi muito religioso com sérias crises existenciais, mas não essas crises que fazem crescer. Não essas crises que acontecem por uma catarse, e sim essas críticas de estranhamento da própria realidade, da própria identidade dentro da religião. Existem pessoas muito metódicas em tudo que vai fazer na vida, tudo que faz, mas é que eu tenho que fazer certinho aqui, assim, porque isso aqui, e de fato a pessoa quer entregar o seu melhor. E de repente o seu melhor é seguir métodos. E tudo bem. A questão é que muitas vezes esses métodos acabam trazendo alguns resultados que não são benéficos, né? Quando eu pratico uma religião dentro de manual, dentro de um manual, de um livro específico que baliza toda a conduta da religião, eu deixo de viver um experimento místico, algo transcendental dentro de uma consciência tridimensional, que é o que dá para a gente viver, para viver uma doutrina. E quando eu vivo uma doutrina, eu não vivo algo que é espiritual. Eu vivo um conjunto de regras. No entanto, doutrina não é um conjunto de regras. Liturgia religiosa não é um conjunto de regras. São vias espirituais que balizam a forma do culto ou da devoção religiosa. Mas espiritualidade não se resume nisso. E isso também tem que ter um equilíbrio. Para quê? Para que não se perca a premissa de toda e qualquer religião, que é a experiência mística, que é o contato com o divino. Dentro dessa proposta de micro dentro do macro, macro dentro do micro, eu prefiro ficar com um todo e assumir que eu sou uma parte indivisível desse todo. E eu acredito também que é por essas vias tradicionais, metódicas, que nós chegamos ao fanatismo, que nós chegamos à intolerância, que nós construímos críticas agressivas a outras religiões, outras vertentes, dentro da própria religião. Desde que o mundo é mundo, a gente sabe que existe muita marmotagem, e isso não é apenas dentro da religião. Basta a gente olhar um pouquinho para o plenário. Mas eu nunca vi eficiência no falatório quando não existe um movimento, quando não existe algo que desperte motivos diferentes dentro das pessoas, inquietações reflexivas, profundidade, essência, algo que faça algo bom para as pessoas, que mude a vida das pessoas, algo que faça com que um indivíduo compreenda dois motivos importantes para a sua existência. Que ele compreenda o dia que ele nasceu e para que ele nasceu nessa vida. Por que que ele nasceu? Tudo que a gente tece de diálogo em torno da religião, da política, da saúde, da espiritualidade, só faz sentido se isso
eleva a consciência de alguém. Porque a gente tem uma séria tendência a achar que a felicidade se resume em euforia. E às vezes, aquilo que supre a nossa carência tende a nos convencer que essa é a realidade vigente, única e uma verdade absoluta, o que de fato não é. Vamos lá, gente, vamos um pouquinho mais fundo. Se eu tenho consciência da minha existência, e se eu tenho consciência que eu estou sob a lei da dualidade, logo eu tenho que saber que o contraponto da vida é a morte. Que o contraponto da luz são as trevas. Que o contraponto da alegria é a tristeza. E o contraponto da evolução é a inércia. Que é onde está 99% da humanidade. Ou não. Ou lê do engano o meu. Nós temos uma tendência a caminhar por uma via fanática quando entramos para a religião de Umbanda, né? A gente fala muito sobre Umbanda, sobre os guias, sobre os rituais, as liturgias, porque realmente é encantador. Nossa religião, ela é linda. A Umbanda é linda, é maravilhosa. E aí, para a gente resumir, é um encanto mesmo, né? É um encanto ao neo-umbandista, quem está chegando. Só que também existe um mecanismo dentro de nós que o que nos faz feliz a gente tem uma tendência em querer transferir, demonstrar para os outros que isso é bom, que isso faz bem. E aí, às vezes a gente acaba se tornando um fanático chato. O meu amigo não é obrigado a comer pizza ouvindo Ponto de Caboclo, ouvindo falar sobre a festa da praia. Ele não é obrigado a concordar com a minha religião e nem por isso a gente vai deixar de ser amigo. Isso também acontece dentro da política, né? Dentro do que aconteceu na última eleição presidencial, a gente sabe que amizades de anos, décadas, foram aí destruídas por bobagens, por ideologias, por críticas e comentários mal construídos, né? Por falta de educação pessoal, de gestão emocional pessoal. Mas aí, para trazer à luz da consciência, a gente traz um caso aqui hoje sobre uma senhora que eu tive a oportunidade de conversar um pouco na fila do banco. Há um tempo atrás, antes dessa pandemia começar, eu estava no Banco do Brasil e tive o contato com essa senhora, a dona Marilene. Me lembro bem o nome dela e vou trazer mais à frente o caso. Agora eu quero falar sobre um outro tipo de pessoa. Eu tenho que trazer um contraponto para que haja uma reflexão. Diz para mim, quem não conhece aquele amigo que acende vela para Alá, para Buda, para Tupã, para Nossa Senhora Aparecida, mas que esse amigo só faz isso quando sente no coração? Esse é o tipo de pessoa que fala, eu tô precisando rezar. E ali, num cantinho, na casa dele, ele entra em conexão e ele, muitas vezes, ele tem mais acesso do que o próprio religioso, que tem uma periodicidade, né, dentro de suas práticas. Tem gente que vive assim porque se libertou do viés religioso, gente. Porque talvez não aguentava mais o julgamento pesado da religião, o julgamento dos adébitos, a fofoca, a intriga, os escândalos, aquela coisa, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tem gente que se cansa disso tudo. E pelo que eu entendi da dona Marilene, foi mais ou menos isso que ela escolheu para a vida dela e é o que eu vou deixar aqui para vocês, né? Então eu estava lá na fila do banco e aí certa vez, né, encontrei a dona Marilene e ela me disse, olha meu filho, eu tenho 88 anos de idade. Minha neta tá aqui comigo, ó.
Ela é prova do que eu vou dizer pra você, garoto. Ela falou desse jeito. Ela é prova do que eu vou dizer pra você. Eu tive 2 irmãs. Éramos em 3. E entre nós 3, eu fui a única que tive vida. Porque minhas outras 2 irmãs só viviam julgando a vida dos outros, porque achavam que o Deus da Bíblia delas era o Deus correto, aquele Deus punitivo, era um tirano que queria tirar a vida de todo mundo através de dogmas que eram pregados lá e aquela coisa toda. Eu não concordava com isso. Eu observava e falava, mas esse Deus é tirano. Ele dá a vida pra gente, prega o livre-arbítrio e tira o nosso livre-arbítrio? E aí teve um dia que eu me peguei pensando, meu filho, será que depois de tomar esse livre-arbítrio com um monte de regra que ninguém prova de onde veio, eu sempre acreditei que essas regras religiosas atrapalharam a humanidade. Ninguém sabe de onde veio. Tá lá. Papel aceita tudo. Papel aceita tinta, papel aceita até... Enfim. Aí eu comentei, falei, a senhora tá certa, né? Dei razão para ela. Aí ela seguiu falando. Ó, meu filho, eu tenho 88 anos de idade e danço quase todos os dias no Clube Piratininga. Para quem não conhece, o Clube Piratininga é um clube que tem aqui em São Paulo. Aí ela falou, eu danço todo dia nesse clube, vou à feira, eu conheço gente, eu converso, eu respeito todo mundo. E a minha religião, meu filho, se chama amor. Eu vivo a minha vida. A minha mãe, meu filho, minha mãe me tinha como uma herege porque eu namorei. Casei, tive 5 filhos, que hoje me deram 12 netos. E eu sou assim. Eu sou produtiva. Se eu não produzir, eu me sinto morta. E para mim, felicidade não é questão de opinião, não. Para mim, a felicidade é uma questão de escolha. Porque eu não posso seguir uma vida de mentira pelo julgamento alheio dos outros. Isso sim é uma vida fracassada e cheia de sofrimento. Se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 15 anos, meu filho, não perde tempo não. Então, assim, eu acredito que essa senhora, a dona Marilene, de 88 anos de idade, por tudo que já viveu nessa vida, deve ter alguma relevância aí na sua fala. Ou não, gente? Será que ela não viu nada dessa vida? 88 primaveras. Olha lá. E essa conversa começou porque ela viu uma guia pendurada no meu pescoço e disse, que lindo! Eu acho linda a religião de vocês. Ela era boa de conversa. Eu percebi que ela queria mesmo era puxar papo e queria mesmo conversar, né? Aí ela me perguntou, é candomblé ou é umbanda? Eu disse, é umbanda. Aí ela respondeu, eu amo as duas. Para mim são todas lindas, desde que não tente me prender ou me julgar porque eu escolho ser feliz. Essa senhora está errada? Depois eu me peguei pensando, isso é profundo, gente? E aí, daqui em diante eu vou seguir com uma série de perguntas para abrir a sua mente. Vamos lá? Será que o nosso julgamento anda leve, consciente e coerente com as nossas atitudes dentro da religião? Será que a religião de Umbanda, ao expandir nas redes sociais, tem trazido à luz a consciência? Tem trazido experiência espiritual transformadora? Ou pacotes efervescentes que acabam momentaneamente com as nossas carências, gerando vícios e trazendo comodismo para você, meu irmão e minha irmã umbandista? Essa história de ser o mesmo dentro e fora do terreiro confere?
Será que quando eu vou ao banheiro, os meus guias espirituais ficam analisando quanto tempo eu demoro entre o banho e o escovar de dentes, gente? Será, meus irmãos, que quando eu estou namorando, eu tenho que provar para a espiritualidade que eu sou espiritualmente correto e que eu estou de acordo com a doutrina do meu terreiro? Mas essas questões foram só para abrir a mente de vocês. Pegue uma e reflita. Mas tem mais. Será que o meu guia espiritual me vê falando mal da doutrina alheia? Será que ele concorda comigo porque me escolheu como seu parceiro espiritual? Ou será que ele discorda de mim e tenta me mostrar por vias amorosas que está tudo bem as outras pessoas serem como são? E agora é muito sério. Agora eu quero pensar junto com você. Sim, eu quero falar direto contigo. Me dá esse minuto da sua atenção. Meu irmão, minha irmã, dá muito trabalho e ninguém consegue ser perfeito o tempo todo. Dá muito trabalho e aproxima o negativo perder tempo criticando a vida dos outros. Daria muito trabalho. E por mais que a gente tente, a gente não vai conseguir salvar o mundo. Nem Jesus conseguiu salvar o mundo. E é aí que está a grande questão. Os guias espirituais sabem de tudo isso. A gente também sabe. Mas muitas vezes insistimos em criticar e julgar o amiguinho mau caráter que engana, que ensina a receita que ele mesmo não usa, que vende kit felicidade da macumba, que no final é a mesma coisa que vender trabalhos negativos ou de amarração. Ele critica o cara da amarração, mas ele vende uma receita de bolo que ele não usa no dia a dia. E olha que aí tem um diferencial. A pessoa que vende a amarração, ela pelo menos está vendendo algo que muitas vezes funciona. Já o amiguinho que vende o kit felicidade da macumba, ele oferece algo que nem existe. Porque ele sabe que vai suprir a carência pessoal e individual das pessoas. Esses amiguinhos, eles trabalham nisso. Eles vivem disso. Eles ganham dinheiro com isso. E isso é um problema meu? Isso é um problema seu? Não! Eu que tenho que apontar o dedo para esse meu amiguinho? Não! O meu julgamento vai mudar o íntimo das pessoas? Mesmo que mudasse, eu não queria, porque eu não... Talvez pode ser que eu não suportasse dois de mim vivendo numa mesma casa, quanto mais no mesmo planeta, né? E aí, dentro da Umbanda, vamos trazer isso tudo agora à tona. O que será que os espíritos ancestrais enxergam em mim? Uma versão melhorada do que eles foram, tentando aprender? Ou o dono de uma verdade absoluta que ninguém segue, inclusive eu também não sigo? E isso nada mais é do que hipocrisia? É desse ponto de partida que os guias espirituais não julgam você. Eles também não me julgam. Porque assim como nós, eles estão aprendendo a dar foco no que interessa em matéria de evolução. Quanto mais evoluído, maior é o nível de compreensão sobre o livre-arbítrio, gente. E o livre-arbítrio é uma coisa que muitas vezes a gente abre mão por tentar ou por querer ser bom demais.
A gente abre mão do nosso livre-arbítrio toda vez que a gente repara demais na vida dos outros. Toda vez que a gente se coloca como o juiz, como o dono de uma verdade. Isso faz mal. Isso é o que separa uma mentalidade madura de uma mentalidade frágil, infantil, dependente emocional. Por isso muita gente segue sem religião, no entanto, buscando acertar, olhando para si, olhando para sua melhora individual, rezando na lateral da própria cama, buscando a sua experiência a partir daquilo que acredita para si e que pratica na sua própria vida. Enquanto outros, do seu olhar imaturo, buscam em um Messias ou na religião ou no sacerdote a solução para os problemas da sua vida. Buscam o julgamento para si, para tentar refrear a felicidade das outras pessoas, para tentar colocar um freio na vida, no mundo, nos familiares, nos amigos, onde nasce uma opinião que foi formada a partir de regras que vieram de pessoas que não deram certo na vida. E então, penso que os guias espirituais olham por mim e tentam me ajudar a enxergar a vida por diversos prismas e tentam me fazer entender que quanto mais leve for o meu julgamento sobre a vida, mais eu vou me abrir para o meu livre-arbítrio. Que quanto mais eu entendo que a luz e as trevas são trabalhadas em mim, mais eu tenho consciência de que esse caos interno também é um dos princípios da perfeição divina. Que essa lei complementa outras leis e que todas as leis se dissolvem quando a minha consciência se dissolve num todo. Quando eu tenho a consciência de que Deus vive em mim, de que não existe essa separação. Os guias espirituais não me julgam porque eles não têm um veredito preparado para me punir, para me repreender. E na medida do possível e do meu livre-arbítrio, eles deixam eu experimentar o doce e o amargo da vida, para que eu possa viver a minha vida e não seguir uma vida tentando acertar regras de outrem. Quando a gente entende o livre-arbítrio, a gente entende as nossas responsabilidades, a gente entende o que é bom e o que pode machucar. E a gente amplia uma coisa chamada consciência. É isso aí, gente. Eu quero agradecer os vossos ouvidos atentos e dizer que esse é o início de uma longa caminhada, que a nossa proposta é trazer a princípios de entendimento e livre pensar a conquista de si mesmo, a conquista do caminho da individuação. O Filos Umbanda está aqui para ajudar a pensar e refletir em profundidade.
E esse é um programa que tem essência própria. A gente sabe que, por referência, é normal as pessoas copiarem, né? E que muita coisa vai virar cursinho de plataforma. Mas tudo bem, eu levei alguns anos para aceitar e vir parar aqui no YouTube. O importante é que uma vez que você desperte, o nosso trabalho encontrou eficiência em sua premissa. E o que é bom, as pessoas tendem a copiar mesmo, né? Então, gente, eu agradeço novamente os ouvidos atentos de todos vocês. Eu vejo a todos vocês nos próximos capítulos. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e de comentar. Esse foi o Filos Umbanda. Fiquem deuses. Axé, axé, axé.